Salve nação corintiana! E finalmente uma grande alegria para a Fiel, né? Pelo menos uma grande alegria neste ano. A porcada foi eliminada da Libertadores pelo Boca ontem. Que felicidade, Fiel! Em homenagem ao Boca, né, que causou essa grande alegria para todos nós, hoje eu vou apresentar as notícias do Timão com o uniforme do Boca Juniors, né? Já que o Coringão não tem dado alegria, né? Pelo menos a porcada, a derrota da porcada trouxe essa alegria pra gente. Mas vamos falar agora de coisa boa. Hoje tem estreia das brabas, né? O Corinthians feminino vai atrás do tetracampeonato da Libertadores, né? Corinthians vai enfrentar o Colo-Colo do Chile às 7h30 da noite lá em Bogotá. A transmissão da partida vai ser pelo Sport TV e pelo Band Esporte, né? Vou colocar aqui a provável escalação do Corinthians para esta partida. Então a gente tem a goleira Lelê, né? As zagueiras Marisa e Tarciane, Catiúcia na lateral direita, Luana Bertolucci ali de volante, né? E aí Yasmin fazendo a outra ala, né? Corinthians ali no 3-5-2, Duda Sampaio e Gabi Zanotti ali mais na armação, Tamires, Gabi Portillo e Jennifer formando ali um trio de ataque. Na verdade é um esquema do Corinthians, aí é um 3-4-3, né? Praticamente a gente pode dizer assim. Então vamos torcer aí para que as brabas tragam mais esse título, né? Já que o masculino não tem dado alegria, o feminino foi campeão brasileiro, né? Foi pentacampeão brasileiro esse ano e agora vai em busca do tetra. E agora uma grande notícia para a Fiel, né, que certamente vai deixar muita gente feliz essa notícia, que é a possível contratação de Guilherme Arana pelo Corinthians, né? Essa notícia já vem aí há algum tempo, né, sendo comentada, do interesse do Corinthians em repatriar o Guilherme Arana. Já sempre foi um desejo tanto do Corinthians como aparentemente o jogador também tem o desejo de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Ocorre que o Arana tem contrato com o Atlético Mineiro até o final de 2024, né? Então não é fácil, mas existe sim interesse, certamente independente de quem ganha as eleições, se for o Augusto, né, ou se for o André Negão, o interesse no Arana deve existir. O Corinthians, certamente Fábio Santos vai se aposentar ao final dessa temporada. O Matheus Bidu até hoje não correspondeu. É um jogador que ofensivamente até produz algumas coisas, mas na parte de marcação ele deixa muito a desejar. Quer dizer, o Bidu funciona muito mais como ala do que como lateral. Então o Corinthians precisa urgentemente contratar um lateral esquerdo, né, já que vendeu o Piton para o Vasco. Piton que teria sido muito útil nessa temporada. Então a diretoria do Corinthians vai tentar fazer uma proposta lá para o Atlético Mineiro. Arana ainda tem 26 anos, tem muita lenha para queimar. O Corinthians deve oferecer aí entre 6, no máximo 8 milhões de euros. E o grande trunfo do Corinthians é que o Arana, por enquanto, ele não renovou com o Atlético Mineiro, né? Então, quer dizer, se o Atlético não renovar com o Arana, na metade de 2024, a partir do segundo semestre, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça, né, no ano seguinte. Então, isso não é interessante. Então, por isso que o Corinthians conta com essa não renovação aí do Arana para fazer uma proposta aí para tentar repatriar o Arana. Esse seria uma excelente contratação para o Corinthians para o ano que vem. Lembrando que o Corinthians deve sofrer uma grande reformulação. Como eu já disse, né, o Fábio Santos certamente não vai continuar, o Gil provavelmente não deve renovar com o Corinthians, mesma coisa o Juliano, bastante difícil que renove. Renato Augusto pode ser que renove sim, desde que aceite uma grande redução salarial. O Corinthians aceitaria pagar no máximo ali entre 400, 500 mil reais por mês. Hoje me parece que o Renato recebe 1 milhão, algumas pessoas falam ali em 800 mil, mas por esse salário certamente não será renovado, então terão aí muitas saídas, né, o Corinthians, e certamente o Corinthians vai ter que fazer muitas contratações, pelo menos 7, 8 contratações, e o Mano provavelmente deve ser o encarregado aí dessa remontagem do elenco, né? Agora vamos falar de protesto, né, de manifesto, né, lembrando que a Gaviões da Fiel
fez um manifesto, uma carta aberta para toda a torcida, todo mundo, criticando muito a chapa da situação, né, que é a chapa que está no poder no momento, que é a Renovação e Transparência. Então, como vocês podem ver aí no manifesto lançado pela Gaviões, eles mostraram aí que todos os anos em que essa chapa ficou no poder, as dívidas só aumentaram. Então, as dívidas aumentaram muito aí, chegando agora a quase 1 bilhão. Então tá falando que aqui é o momento de todos acordarem, né, para não votar nessa chapa 22. E se você é associado do Corinthians, se você tiver direito ao voto e votar nessa corja, eles chamam a Renovação e Transparência de corja, se votar nessa corja que vocês não representam a Gaviões da Fiel. Então esse é o manifesto da Gaviões. Muitas vezes eles ficaram ali meio que imparciais, né, cada associado votava em quem quisesse, mas agora eles foram bem claros que querem definitivamente a renovação e transparência fora do Corinthians, né? Mas não é para menos, né, pessoal? A gente não aguenta mais, né, esse monte de dívida que o Corinthians tem, esse monte de calote, né, que o Corinthians dá em ex-jogadores, em empresários, enfim, e ninguém suporta mais isso. Cada dia mais aparece um ex-jogador aí processando o Corinthians, né, empresas até de limpeza, prestador de serviço do Corinthians protestando que o Corinthians não paga. Então ninguém aguenta mais isso. A verdade é essa. O momento é de mudança, né? O momento, já que a outra opção é o Augusto, vamos acreditar no Augusto, de repente vamos dar um voto de confiança no Augusto, porque parece ser a única saída. Realmente não dá mais para acreditar nessa chapa aí, Renovação e Transparência, que de renovação e de transparência não tem absolutamente nada. Inclusive agora o candidato da situação é André Negão, né, que é uma pessoa aí que é de índole assim duvidosa, né, frequenta, tem notícias aí do André Negão nas páginas aí policiais, né, então fica difícil a gente acreditar nesse tipo de gente aí que estão querendo colocar para ser presidente do Corinthians, né? Lembrando que as eleições do Corinthians ocorrerão em novembro, eu não sei agora o dia exato, mas em novembro nós vamos conhecer aí o novo presidente do Corinthians e, se Deus quiser, estaremos livres dessa corda. Então é isso aí, pessoal, por hoje as notícias são essas, lembrando que o Corinthians vai enfrentar o Flamengo na Neoquímica Arena neste sábado, às 9 horas da noite, precisa muito da vitória para tentar fugir um pouquinho ali da zona de rebaixamento. É isso aí, nação corintiana, timão na veia e vai Corinthians! E dá-lhe boca, chupa porco!